Fala pessoal, aqui quem fala é Antônio Ferreira, o criador do English Knowledge. E hoje vim trazer um conteúdo bastante interessante, né? Foi na verdade uma ocorrência que aconteceu comigo na minha aula agora recente, né? Um aluno ele questionou um pouco assim, né? Não questionou, né? Sentiu um pouco de dificuldade sobre a questão do vocabulário. Ele pensou assim, caramba, acho que essa aula foi muito difícil, né? Tipo, me senti, vamos dizer assim, como se eu não soubesse de nada, etc, né? Me senti bem abaixo do nível da aula que eu deveria estar, e etc. Em resumo, eu senti dificuldade, né, do vocabulário apresentado. E aí eu achei interessante, porque, tipo, essa foi uma dúvida dele e pode ser de muita gente, etc, né? E eu achei interessante trazer esse vídeo aqui. Geralmente, quando a gente está começando a aprender o idioma, né, vou falar do inglês, porque foi o que eu mais me dediquei e tudo, né? Geralmente é muito bom quando a gente começa, porque tipo, a gente aprende oi, tudo bem, como é que você tá, e etc. São vocabulários realmente muito fáceis, né? E dificilmente a gente esquece. Mas à medida que vai avançando, né, a gente vai tendo mais dificuldade. Quando a gente começa a ver algumas frases em contexto, etc., a gente vai percebendo que não pode traduzir ao pé da letra. Quando você pega um texto de um jornal, de um artigo, de uma revista, você vai ver muita coisa que você não conhece, né? E quando você está começando, é realmente aquele susto, né? Aquele medo de, poxa, realmente eu não sei nada, estou muito longe de onde eu quero chegar, etc. E isso pode desanimar você, né? Mas o que eu quero falar aqui é que isso é normal para todo mundo, entendeu? Dificilmente, né, você vai encontrar alguém avançado no inglês ou fluente que não passou por isso, né? Todo mundo passa por isso, é um processo. Então, por exemplo, você vai começar a aprender uma língua, vai ser quantos anos você tem, como é que você está, vocabulário simples. Mas guarde isso em sua mente. Quanto mais você avançar em termos de vocabulário, de texto, de nível, mais palavras você não vai conhecer, mais dúvidas você vai ter. Se você não tiver tendo nenhuma dúvida, ou é porque você está muito bom, ou é porque o material que você está pegando é muito fácil. Então, é bom ter dúvida e é bom que você não saiba que você está ali para aprender. Geralmente, eu não vou ler alguns artigos aí específicos de economia, de medicina, por exemplo, eu encontro também muitas palavras que eu não faço ideia do que significa. Isso é normal, porque você está adentrando em um novo mundo, né? Em um mundo que você não conhece. Então, não se sinta nessa necessidade, né? Não tem essa necessidade de saber de tudo, né? Ou de pegar tudo de primeira, né? É um processo. Se você está começando agora, né? Nunca leu nenhum texto, pegue um texto simples e comece a analisar as palavras que você não sabe, que você tem dificuldade, anote no caderno, faça frases com ela e não desestimule, né? Não sinta assim desestimulado porque o texto ele é um nível maior. Vamos supor que eu peguei um texto sobre. Que o caso da aula foi sobre a floresta amazônica, acho que é o rio Amazonas. E aí é um vocabulário de meio ambiente, natureza. De começo realmente é muito difícil a gente saber as coisas, né? Mas isso é normal, tipo, se você viu lá, caramba, enchente, natureza, ambiente inglês, isso aqui tá muito difícil, nem que você passe 1, 2, 3 semanas no mesmo texto, mas só saia dali quando você realmente tiver anotado tudo e tiver pesquisado as palavras, só você poder avançar. Um erro que eu vejo muita gente fazer é o seguinte: eu vou para um texto, não entendi nada, aí pulo para outro, não entendi nada, pulo para outro, pulo para outro. Fica nessa e você acaba não aprendendo nada, entendeu? Então eu recomendo para você o seguinte: se você está vendo uma música, se você está lendo um texto, se você está vendo um filme, etc., teve alguma dificuldade, anote, tire suas dúvidas, reveja de novo, etc. Só saia dali até você realmente entender. Não fique pulando de um conteúdo para outro, porque isso não vai lhe ajudar em nada. É muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Então, tipo, você viu um vídeo meu sobre artigos em inglês, mas mesmo assim você não entendeu. Não adianta você passar para outro assunto, mais complicado até. Porque você vai ficar nessa bola de neve, vai ver muita coisa e vai reter nada, vai aprender nada, entendeu? Então, vi um vídeo de artigo de 13 minutos, não entendi. Reveja o vídeo sobre os artigos, ainda não entendi.
Procura um material de gramática. Ainda não entendi. Procura outros vídeos, procura outras formas, até você aprender aquilo ali. E aí sim você poder ir passando, né? Porque o inglês é como uma matéria mesmo de história, matemática. É conhecimento acumulado. Não dá pra você ficar pulando e, não, isso aqui é muito básico e tal. É com o passar do tempo. E não existe uma regra, né? Não é porque a gente viu um texto hoje que você já vai aprender um texto hoje. Não é porque você viu o verbo to be hoje que você tem que aprender hoje. Às vezes você vê hoje e não entende, daqui a uma semana você não entende, daqui a um mês você não tem dificuldade, daqui a um ano você não tem dificuldade. Mas quem sabe daqui a 2 anos, 6 meses, não sei, você pega aquilo. O tempo vai de cada um, entendeu? Eu já passei por isso, de coisas simples eu demorar muito para pegar, e coisas mais difíceis, quando eu já estava aprendendo, pegar mais rápido, entendeu? Não tem um tempo certo, você não é obrigado a pegar só porque alguém está explicando. Isso acontece na nossa vida também. Muitas vezes alguém explica muita coisa pra gente, tipo diz, aí é assim, faça isso e tal, a gente viu, entendeu, faz errado. E lá no futuro que a gente vai perceber o que a pessoa estava querendo dizer, né? Mesmo ela tendo dito, você não pegou, veio pegar depois com sua experiência. Então isso também acontece no inglês, né? Não pense que é uma coisa, uma linha reta somente, né? Oscila muito, né? Você começa aprendendo muito, depois você vai ter aquele tempo que você acha que você não está aprendendo nada e tal. É um processo, você só consegue chegar assim a entender inglês quem realmente suporta esse processo, né? Não tem essa necessidade de estar sempre sabendo de tudo, entendendo de tudo. Busque ter como um processo, uma diversão. De hoje vou tentar ler esse texto, hoje vou tentar ver essa música. Não consegui, vou ver de novo na próxima semana, vou ver de novo no próximo mês. Consegui, vou passar para outra. E por aí vai. Não se pressione de, eu tenho que aprender em tanto tempo, etc. O vídeo ficou um pouco longo, mas em resumo foi isso que eu quis passar, né? De não se desestimule, né? Não fique desestimulado, porque o nível de algo é acima do seu nível de inglês. O que você precisa fazer é fazer com que o seu nível de inglês chegue ao nível daquele conteúdo. E isso você vai ganhando com o tempo. Então não se pressione. Isso aqui está muito elevado para mim. Tranquilo. Você vai aos poucos, e depois de muito tempo, você vai conseguir chegar lá. Mas só consegue se você continuar treinando e não desistir. Então essa é a grande dica, né? Não desista e vá aos poucos, que com o passar do tempo, você vai percebendo que seu inglês vai melhorar muito. Muito obrigado e até a próxima.